Esse Ragnarok foi uma destruição, então, a gente pode falar de algumas locas e mais Marte, a gente pode falar que chegou a atingir Marte, né? A gente pode falar que foram locas, né? Nessa época existia, o Adilson já vai falar, mas nessa época existia um ser chamado Odin e um ser chamado Kvasir, e vários outros seres, né? Mas a gente está falando aqui para a gente poder resumir mesmo a situação. Esse ser chamado Kvasir, ele era o mesmo espírito de Moros, né? E quando ele chegou nesse conglomerado de realidades, né, que a gente chama, eu não sei qual é a palavra que se diz, mas ele juntou todo esse conhecimento de Moros, né, e jogou novamente pro universo. Ele mirou numa luzinha lá que ele viu, que era aquele vulcão que fica naquele castelo. Como é que é o nome do castelo? Em Edinburgh? Não sei falar o nome. Que eu não sei falar o nome. Enfim, mas que são essas 3 flechas de Moros lá atrás, que Moros jogou e mirou em Marte. Agora, na época de Kvasir, ele reconfigurou isso e jogou novamente, mirando nesse foguinho que ele viu lá, que era esse vulcão. Então, veio parar aqui na Terra, tá? Que daí, mais adiante, se der tempo, a gente vai falar bem rapidamente sobre o resgate dessas 3 flechas de Moros, agora ao tempo da vida do Rogério, que é Jean-Val Elan, tá? Nessa época, Odin, ele, como o Elan fala, ele constituiu um dos melhores e maiores laboratórios alquímicos, né, com um dos melhores DNA, genética, né, como a gente estava falando antes, genética, e já existiam seres em Marte. E assim, Kvasir, que é o mesmo espírito de Moros, né, ajudava nesse processo, era um ser de muita inteligência. Ele foi criado através de uma tigela, com a saliva de vários seres, no momento em que eles fizeram as pazes. Então, ali tinha o que havia de melhor em cada um. Então, assim, é muita coisa para a gente falar, mas resumindo é isso. A Dilson está rindo ali, mas é que é muita coisa, né, Dilson? Então, assim, essa alquimia toda tinha um melhor laboratório genético. Só que esses seres da Trimurti, eles tinham inveja. Por mais que eles são dementes, como o Rogério fala. Então, por disputa, por inveja, por uma série de coisas, acabou que existiu esse Ragnarok, né? Que foi essa destruição de tudo isso. E que também foi jogado bombas que atingiu Marte. Olha o Fábio aqui. Olha, vou ter que dar um oi para o Fábio. Apareceu. Dá um oi aqui para a gente, Fábio. Tudo bem, meus amigos? Desculpa, eu estava no ensaio da banda. Estou devendo vocês aí algumas conversas. Chegar o momento certo. Tá bom. Já tu fala mais com a gente aqui. Vou terminar esse raciocínio e depois seja bem-vindo, viu, Fábio? Eu que agradeço aí. Estou honrado com vocês aí. Que bom que tu está aqui com a gente. Então, assim, aconteceu o Ragnarok. E o Ragnarok, ele acabou com tudo que tinha de mais precioso ali, no sentido dessa alquimia, desse material genético, né? E acabou com esses seres também que tinha em Marte. E o Jean-Val Elan fala, depois o Adilson pode explicar melhor, que existe esse rasgo que é visível, que dá para ver em Marte, que é em função dessas bombas que foram jogadas lá. Então, alguns seres que morreram no Ragnarok, e espiritualmente falando, eles já foram diretamente para essas aí, fazendo um link com o que a gente estava falando antes, eles já foram direto para essas últimas 2 famílias que estavam sendo, a família Iel estava terminando de ser construída ali, e a família Val.
Então, isso é um dos panos de fundo, como diz o Elan, né? Que muitos espíritos vindo do Ragnarok, que foram mortos ali, foram e constituíram essas famílias, Iel e Val. Mas voltando ainda para a família Iel lá e para a escola de decifração da realidade, do On, do velho codificador de Zian, lá no planeta de Zian, no sistema de Capela, ele na aula inaugural, então ele disse, há feridas na realidade? Ok. Iel Luzbel, pertencia à família Iel, que nem aluno da escola era, inclusive o codificador de Zian, ele escolheu, eu acho, né, Adilson, meio que a dedo, né, ali os seus estudantes, o espírito do Elan, do Jean Val Elan, que na época era um Val, era um desses alunos ali, né, e um desses alunos e grande amigo do velho codificador de Zian, né, Adilson? Estou falando correto aqui, me corrige depois, hein? E aí o Iel Luzbel, então, ele se deparou com uma dessas feridas da realidade. E ele se deparando com isso acabou gerando um conflito, um problema que virou uma pandemia, né? Então, isso acabou primeiro sendo um problema, como que ele diz, político, e depois virou um problema de saúde, né? É isso, Adilson?